Eu sempre trabalhei como coveiro no cemitério local. A princípio, o trabalho parecia simples: cavar e manter os túmulos, garantir que tudo estivesse em ordem para os funerais. As horas eram longas e os turnos noturnos, solitários, mas nunca achei que algo de fato pudesse me assombrar. No entanto, uma série de eventos estranhos naquela última semana me fez questionar tudo o que eu conhecia sobre o meu trabalho e sobre o que há além da vida. A rotina do turno da noite é especialmente quieta no cemitério. O único som é o farfalhar das árvores e o ocasional rugido distante de um veículo na estrada. O céu estrelado pode ser bonito, mas também traz uma sensação de isolamento e uma constante lembrança da vastidão da escuridão. Era uma terça-feira, e eu estava em meu turno habitual, apenas fazendo as verificações de rotina. O cemitério é grande, com muitas áreas antigas e esquecidas. Essa noite, eu precisava garantir que todas as áreas estivessem em ordem, verificar se os túmulos estavam intactos e que os novos foram preparados para as cerimônias de manhã. Eu estava verificando os sepulcros antigos, aqueles que não tinham sido visitados por anos. Estava com o foco em um túmulo específico, que havia sido recentemente danificado por uma tempestade. Enquanto trabalhava, notei algo peculiar. Havia um padrão de pegadas na terra ao redor de um túmulo. Eram pegadas pequenas e desiguais, como se alguém, ou algo, tivesse circulado ali. Segui as pegadas até uma área isolada do cemitério, onde a vegetação era densa. A cada passo, o som das folhas secas sob meus pés parecia amplificar, criando uma sensação desconfortável. As pegadas levavam a um antigo cemitério de crianças, um lugar que muitos evitam devido às histórias que o cercam. Cheguei a um túmulo que parecia mais recente do que os outros ali. A lápide tinha uma data recente, e a foto na pedra mostrava uma menina de aparência triste. Era estranho ver um sepultamento recente em uma área tão antiga e abandonada. Enquanto examinava o túmulo, ouvi um som atrás de mim. Era um sussurro, quase como uma voz distante, mas não consegui identificar as palavras. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. O cemitério estava deserto e silencioso novamente. Uma sensação de desconforto se instalou em mim, e eu decidi que era melhor voltar ao trabalho. Mas algo estava diferente. A área ao redor do túmulo parecia mais escura, como se a sombra estivesse mais densa. As pegadas haviam desaparecido, como se nunca tivessem estado ali. O sussurro voltou, agora mais claro, quase como uma voz chorosa pedindo ajuda. O medo começou a se espalhar por mim, mas eu não queria parecer fraco. Continuei meu trabalho, tentando ignorar os sons e a sensação de que algo estava observando. Porém, a voz persistia, cada vez mais próxima, até que finalmente senti um toque frio em meu ombro. Olhei para trás e vi uma figura. Era uma menina, com a mesma aparência da foto na lápide. Ela estava vestida com roupas de luto e parecia estar chorando. Seus olhos estavam vazios, e ela não falava, apenas me olhava com uma expressão de tristeza profunda. O pânico tomou conta de mim. Corri de volta para a parte principal do cemitério, tentando entender o que acabará de ver. Fui até a sala de ferramentas para recuperar meu celular e ligar para alguém, mas o sinal estava completamente perdido. O som dos passos atrás de mim começou novamente, mais forte e mais rápido. Sentei-me no banco da sala de ferramentas, tentando recuperar o fôlego, e ouvi os sussurros se transformarem em gritos. Gritos de dor e desespero. Olhei para a tela do celular, que agora mostrava uma foto da menina, com um texto embaixo. Por que você não me ajudou? Decidi então voltar ao túmulo. Quando cheguei, ele estava vazio, e o túmulo estava intacto, como se nada tivesse acontecido. O sussurro cessou, e o cemitério parecia normal novamente. Mas eu sabia que algo tinha mudado. A sensação de estar sendo observado não desapareceu, e eu não consegui tirar os gritos da minha mente. Na manhã seguinte, encontrei uma nota colada na minha mesa. Era uma mensagem simples. Você viu o que não deveria. A verdade está enterrada. O bilhete não tinha assinatura. Nunca consegui entender o que realmente aconteceu naquela noite. Algumas pessoas dizem que o cemitério é um lugar onde os espíritos vagam, procurando por justiça ou paz. Outras acreditam que são apenas ilusões criadas pela mente. Eu não sei ao certo. O que eu sei é que desde aquele dia, o cemitério nunca mais pareceu o mesmo. Cada turno, cada noite, eu sinto a presença daquela menina,
e me pergunto se realmente fiz tudo o que poderia para ajudá-la. E se você algum dia se encontrar em um lugar tão silencioso e isolado quanto um cemitério à noite, lembre-se, o silêncio pode esconder mais do que você imagina, e os segredos enterrados podem estar mais perto de você do que você pensa. Trabalhar como coveiro é um ofício que poucos entendem. Passar os dias, e muitas vezes as noites, entre túmulos e lápides, com o único som sendo o farfalhar das folhas e o ocasional lamento do vento, é algo que exige uma força interior que nem todos possuem. Eu, porém, sempre considerei o cemitério meu lar. Talvez fosse o silêncio, ou o fato de que ali, entre os mortos, as preocupações do mundo dos vivos pareciam se dissipar. Mas, como aprendi da pior maneira, nem todos os mortos descansam em paz. Tudo começou em uma noite fria de outono. As árvores ao redor do cemitério estavam quase desfolhadas, e o ar estava carregado com o cheiro de terra úmida. Eu estava sozinho, como de costume, terminando de cobrir o túmulo de uma senhora que havia sido enterrada naquela manhã. Enquanto a pá mergulhava na terra, senti uma leve vibração no chão, algo que poderia ter passado despercebido, mas que me fez parar. A princípio, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas a vibração se intensificou, como se algo estivesse mexendo debaixo da terra. Achei estranho, mas atribuí o fenômeno ao movimento natural do solo. Continuei trabalhando, mas a sensação de inquietação começou a crescer dentro de mim. A cada movimento da pá, parecia que a terra se tornava mais pesada, como se estivesse resistindo. Quando terminei, fui guardar as ferramentas, mas algo me fez olhar para trás. O túmulo, que eu acabara de cobrir, estava levemente afundado no centro. A terra parecia se mover, quase como se respirasse. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Convenci-me de que era apenas o solo assentando. No entanto, o cemitério parecia mais silencioso do que o normal, como se até os insetos tivessem parado para observar. Fui para a pequena cabana onde guardamos as ferramentas e nos abrigamos durante as noites mais frias. Era um lugar simples, com uma mesa, algumas cadeiras e um aquecedor antigo que rangia quando ligado. Sentei-me, tentando afastar a sensação de que algo não estava certo. Mas antes que eu pudesse relaxar, ouvi um som baixo, quase inaudível, vindo de fora. Era um sussurro, um som que parecia emergir da própria terra. Levantei-me lentamente e fui até a porta. Lá fora, o cemitério estava mergulhado em sombras, mas o som persistia. Era como um lamento, uma voz abafada chamando meu nome. O medo me paralisou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Peguei uma lanterna e saí da cabana, seguindo o som que parecia guiar-me. O sussurro me levou de volta ao túmulo que eu havia acabado de cobrir. Quando cheguei, a terra estava completamente afundada agora, e no centro, uma pequena rachadura havia se formado. Ajoelhei-me, iluminando a rachadura com a lanterna. Lá embaixo, algo brilhava. Parisia metal. Instintivamente, comecei a cavar com as mãos, puxando pedaços de terra até que meus dedos tocaram algo frio e duro. Era uma corrente, antiga e enferrujada, mas ainda intacta. Huxiaia Kareni, Iamegida Kea Terracidia, 6 Algo Pressoela. Era um caixão, mas não um caixão comum. Era pequeno, feito de madeira escura, com entalhes que pareciam símbolos antigos. O sussurro aumentou, agora mais claro, quase desesperado. O som parecia emanar do próprio caixão. Com as mãos tremendo, abri o caixão. Dentro, encontrei algo que me fez recuar de horror. Não havia corpo, apenas um pequeno espelho, cuja superfície parecia feita de mercúrio, refletindo de forma distorcida o que quer que estivesse à sua frente. Mas não era o reflexo que me assustou. Era o que estava dentro do espelho. Ali, como uma sombra, havia uma figura, uma mulher de longos cabelos negros e olhos vazios, olhando diretamente para mim. Sua boca se movia em silêncio, mas de alguma forma, eu sabia que era dela que o sussurro vinha. Ela estava presa, aprisionada naquele espelho há tempos imemoriais, e agora estava me pedindo para libertá-la. O terror me dominou e, sem pensar duas vezes, tampei o caixão e voltei a enterrá-lo. O sussurro se tornou um grito, um som agonizante que rasgava a noite, mas eu continuei, jogando terra por cima,
tapando a rachadura com toda a força que me restava. O cemitério parecia vivo ao meu redor, como se a própria terra estivesse tentando resistir ao que eu fazia, mas eu não podia parar. O grito era insuportável, mas eu sabia que não podia libertar o que quer que estivesse preso ali. Quando terminei, a terra finalmente se aquietou. O sussurro cessou, deixando um silêncio mortal no ar. Fiquei ali, de joelhos, ofegante, tentando entender o que acabará de acontecer. A lanterna caiu da minha mão, e a luz dela vacilou, iluminando o que parecia ser uma sombra se dissipando no ar. Voltei para a cabana com as pernas tremendo. Tranquei a porta e me sentei, esperando que o amanhecer viesse logo, mas o tempo parecia se arrastar. A noite era interminável, e a imagem daquela mulher no espelho não saía da minha mente. Na manhã seguinte, pedi para ser transferido para outro cemitério. Não contei a ninguém o que havia acontecido. Quem acreditaria em mim? Tudo o que sei é que aquela noite mudou algo dentro de mim. O cemitério, o silêncio, a solidão, tudo o que antes eu considerava normal agora me causava um frio na espinha. Mas o mais perturbador é que, mesmo depois de ter deixado aquele lugar, às vezes, quando estou sozinho, ainda ouço o sussurro. Fraco, distante, mas sempre presente, como um eco do que está enterrado lá, esperando para ser libertado. E se você algum dia encontrar um espelho antigo, quebrado ou não, lembre-se, nem tudo o que reflete é a verdade. Alguns reflexos mostram coisas que não deveriam ser vistas, e algumas histórias estão enterradas por uma razão.